Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Doge do canal Tropa Trader e nesse vídeo eu vou falar sobre três setups, três entradas que têm um nível de acerto muito alto, que são baseadas em médias móveis, o preço de ajuste e na VWAP, que é a média ponderada por volume. Então, esses três pontos são pontos muito importantes, no dia de operação, principalmente para operações de day trade. Mas antes de ir para o nosso bate-papo, gostaria de te pedir para se inscrever no nosso canal, acionar as notificações, curtir nosso conteúdo e compartilhar com seus amigos que tenham interesse nesse tipo de assunto. Dessa forma você estará ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Então a média que nós vamos falar é a média móvel aritmética de 200 períodos, uma média clássica, utilizada há muito tempo, muitos anos. Então ela é medida através do fechamento dos últimos 200 períodos. Então se você está analisando um período gráfico diário, será baseado no fechamento dos últimos 200 dias, que é aproximadamente o número de pregões que tem dentro de um ano. Então será analisado os dados de fechamento do período gráfico, que está sendo utilizado. Depois devemos somá-los e logo após dividir o valor em 200. Então, sendo assim, obtemos o preço médio. Como já falei, uma média móvel muito importante, bastante utilizada, tanto pelas instituições quanto os investidores. E aqui nós temos um gráfico de 5 minutos do dólar e a gente pode observar que por várias vezes a média móvel de 200 serviu como suporte, ou até mesmo resistência, quando pega de baixo para cima. Então a gente pode observar que aqui teve uma chance de compra, outra, mais uma, que perdeu, aqui uma outra chance de compra, aqui uma venda. Mas como é que eu devo tomar minhas decisões de entrada na média móvel de 200? Não é só o preço chegar na média que eu vou fazer minha compra, não é isso. Então a gente procura entradas que ela se afasta mais da média móvel e depois ela dá esse retorno, e não quando ela fica acumulando próximo da média e depois ela vem para testar a média novamente. Não é isso, porque o que pode estar acontecendo é uma acumulação e se for aqui na parte de baixo, como aqui ficou acumulando, testou uma vez, aí ficou, aí veio novamente, caiu, fez uma linha de tendência de alta aqui, depois testou novamente e aí veio para romper. Então a gente, se for fazer um trade como esse, você entra na primeira batida, você vende e na segunda você não entra. Ok? Se o preço ficar acumulando muito próximo, é muito arriscado fazer uma operação baseada somente na média móvel de 200, ok? Então se a gente tiver alguns outros fatores, pelo menos de 2 a 3 fatores, eu geralmente calibro minhas entradas com pelo menos 3 fatores. Então aqui nós temos uma linha de tendência de alta, nós temos a retração nós temos aqui o preço de Fibonacci, retração, que é exatamente aqui entre os 50% e o 61,8, até coloquei em destaque aqui, e a média móvel de 200 períodos logo abaixo, e mais esse candle de reversão, um candle que ele veio, perdeu a mínima e fechou no preço de abertura do candle anterior, e aí veio para romper. Então a gente, fora o volume que não está aqui, então eu também costumo olhar o volume para tomar minhas decisões. Se eu fosse fazer um trade baseado na média móvel de 200, aqui seria a entrada, ok? Então se a gente conseguir somar a média móvel de 200 com outros fatores, é muito melhor. E aqui nós temos um gráfico de 1 minuto, observem que também respeitou bastante. E aqui nós temos um gráfico de Renko 5R, que significa que o preço só vai se mexer a cada 5 ticks. É um gráfico atemporal que ele só vai se mover se o preço se mover. Então ele se move a cada 5 ticks do preço do dólar. E aí ele faz um novo tijolo, um novo box. Veja que também respeitou bastante o preço. Ok? Então aqui nós temos um outro exemplo no gráfico de 5 Renko de entrada. A gente observou o preço acumulando aqui nessa região. Então ele ficou aqui de 9,40 até mais ou menos
10 e 20, e depois ele veio para romper. Quando ele rompeu, ele deu essa pernada, chegou aqui numa área de resistência, tentou, fez um recuo, né? E aí ele veio novamente tentar romper esse topo anterior em cima da média móvel de 200. Quando ele faz esse box que tenta romper e não consegue, e faz essa forma aqui, um pavio para cima, que a gente configura ele para que ele apareça esse pavio, a gente chama de um box de reversão em área importante, né? Então nós temos a média móvel de 200 e nós temos um topo anterior. E no rompimento dele nós faríamos uma entrada. E logo aqui em cima nós deixaríamos o nosso stop. No gráfico de 5 renco, o stop fica mais ou menos 6 pontos. 6 a 7 pontos, né? Se a gente não quiser deixar exatamente aqui no fundo do pavio, a gente coloca um pouco acima. Então o stop estaria aqui acima dessa região. A nossa entrada estaria no fechamento desse box aqui. Ou, né, se eu fizesse em cima da média, estaria em cima da média. E o nosso alvo, a gente pegaria essa faixa de acumulação aqui, ó, esse quadrado, duplicaria ele para baixo, né, espelharia ele aqui, ó, até coloquei aqui mais claro, é o mesmo tamanho. E aqui seria o nosso alvo nessa linha verde. Então ele veio, ó, fez um pullbackzinho, voltou novamente na média de 200. Quando ela está nessa fase horizontal, ela é muito mais forte, muito mais difícil de ser rompida, principalmente se o preço vir de longe. Chegou novamente e depois chegou no alvo dessa operação. Então nós temos esses fatores para a gente tomar nossa decisão. Então agora vamos para o nosso gráfico para a gente mostrar alguns exemplos. E tem o de dois rencos. O stop fica bem menor. O gráfico de 2 rencos, observe aqui que ele chegou, voltou, deu um trade. Aqui deu trade também. O de 2 rencos ele é muito mais assertivo. Aqui, ó, esse aqui foi uma excelente entrada. Esse aqui ele veio devagarzinho, ó, então aqui não seria interessante entrar. Aqui ele chegou perto para dar outra pernada, até segurou e depois voltou a subir. Então observem que o gráfico de 2 renco ele é muito melhor para fazer esse tipo de trade baseado em média móvel de 200 períodos, principalmente quando tem a situação de suporte, de resistência, né, regiões importantes do preço. Aqui nós teríamos estopado a operação com certeza. Aqui não seria interessante fazer uma entrada por conta que o preço está muito perto da média. Aqui sim, mais uma entrada, então aqui não chegou a chegar bem na média, mas também não é perfeito, né? Então daria para ter tentado entrar no gráfico de 2 rencos sem muita análise, ó. Mais um trade, veio de longe, uma entrada, deu saída, beleza. Aqui não seria interessante entrar por conta que provavelmente seria a retração dessa pernada para projetar, né, para baixo. Mas mesmo assim, se tivesse entrado, teria dado para, deixa eu ver se teria dado para sair dessa operação. Teria tomado stop aqui. Então muitas pessoas que vêm para o mercado, elas testam milhares de setup, milhares de maneiras de operar e não ficam bom em nenhuma delas, né? Porque está sempre mudando de estratégia. Então se o camarada pegar e operar só isso aqui, ele já vai ficar muito bom, porque ele vai começar a colocar os critérios, né? Ele não chegou aqui, tem uma região de resistência, que é uma linha de tendência de baixa, a média móvel de 200 está junto, a média está passando aqui em cima, ó, cruzando, e a média está ali também, aqui é venda na hora, um candle de reversão. Então o camarada vai melhorando as suas entradas conforme ele utiliza o método que ele escolheu. Cada um tem uma condição diferente.
tanto para stop quanto para tipos de mercado também. Dólar futuro é um mercado que não é interessante para quem tem pouco capital e pouca experiência também, né? Então, se o camarada tem pouca experiência, ele não é interessante ele ficar se aventurando no mercado de dólar. Eu mesmo, quando comecei, dei bastante cabeçada aqui no mercado de dólar, mas com o passar do tempo, né, fui pegando experiência, parava, voltava a estudar, testei vários métodos de entrada e depois de algum tempo, né, e muito estudo, consegui definir a minha estratégia. Como é que a gente vai conseguir ter resultados no mercado financeiro? A gente só vai conseguir ter resultados se a gente escolher um método e testar esse método durante um período, sei lá, um mês, 2 meses, 3 meses, para a gente ver se esse método é realmente consistente e, em consequência, né, do passar do tempo, a gente vai tendo mais experiência no setup que a gente escolheu, e aí a gente vai fazendo pequenos ajustes até que ele funcione da melhor forma possível. Ok? E aí então a gente consegue colocar esse sistema em prática. Espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre a média móvel de 200 períodos, né? Uma média clássica, uma média muito importante, serve como suporte e resistência, bastante utilizada pelos traders, né? Pelas instituições. Robôs são calibrados nelas, são alvos de operações onde os traders vão realizar lucro, vão montar suas posições, vão fazer testes de entrada baseado nessa média. Então é interessante que a gente conheça a média móvel de 200 períodos. E no final mostrei esse setup baseado na média móvel de 200 com um gráfico de 2 Rs. Então, se o preço ficar acumulando muito perto da média móvel de 200, a gente não deve entrar. E se a gente alinhar esse setup a outros critérios, como linhas de tendência de baixa, regiões de retração de Fibonacci, projeções de Fibonacci que estão batendo em cima da média móvel de 200 períodos, a gente vai ter um nível de acerto muito maior. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente no mercado e também no setup que a gente escolheu. Então, a gente vai fazendo pequenos ajustes e dessa forma a gente vai refinando nossas entradas. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Sucesso a todos e até a próxima.